rosto triste olhar, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter e mãos de ajudar. E amar como ele amor. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Por tantas vezes sinto meu mundo tenso, abrindo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar, e fico cego frente às dificuldades. E ao Senhor começo a perguntar: o que farei para mudar o meu destino? O que farei para conseguir ficar em paz? O que farei para encontrar felicidade? O que farei para entender sua vontade? Atitude de amor para com seu irmão. Seja onde for, abre seu coração, fazendo a caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. O que farei? Atitudes de amor. O que farei? Abre seu coração. O que farei? Caridade é a luz. O que farei? O caminho é Jesus. Atitude de amor para com seu irmão. Seja onde for, abre seu coração, fazendo a caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Sejam todos bem-vindos, com a graça de Deus. Estamos mais uma vez aqui nessa sala maravilhosa, em tratamento, em busca de ajuda, de auxílio para as nossas dificuldades e também para aprendizado, né? Aprendemos com a palestra, aprendemos com as músicas, estamos sempre aprendendo, isso é muito importante. Para quem não me conhece, meu nome é Rose, hoje eu vou fazer a condução do trabalho, dos nossos trabalhos, aqui na nossa sala, mas quero agradecer a nossa querida Mariane,
pela harmonização, que é tão importante, né? Tão importante trazer essas músicas, a gente entrar em sintonia com a espiritualidade, estar presente de corpo e alma aqui dentro dessa sala, ouvindo a harmonização, lembrando que a música também é uma prece, né? Então, agradecer a nossa querida Mariane por estar aqui conosco, trazendo esse momento tão belo. Primeiramente, nós informamos que caso alguém queira conhecer os trabalhos que são realizados na nossa casa, que são muitos, né? São diversos trabalhos de assistência, cursos da doutrina, né? Temos trabalho para diversos trabalhadores. É só acessar o site www.cegal.org.br. Lá tem todos os trabalhos. Se alguém está se sentindo com vontade de começar esse ano trabalhando, seja muito bem-vindo. Estudando conosco, porque a gente está sempre estudando, né? Sempre. Então, é só arregaçar as mangas e vir, né? Temos diversos trabalhos e trabalhador sempre é bem-vindo na nossa casa. Sobre a água fluidificada. Algumas pessoas me perguntam, o que é água fluidificada? É o remedinho homeopático. A gente deixa a garrafinha, a jarra do nosso lado, né? Essa jarra, essa garrafinha é individual, porque cada um tem uma dificuldade diferente, não são todos iguais. E na hora da prece final, do passe virtual, é pedido ao mestre que traga aqueles elementos da natureza, aqueles fluidos da natureza e coloca na nossa água. Coloca a vitamina, o calmante, né? O remedinho para a dor, e é colocado. E a gente toma um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, né? Um golinho, durante a semana pode completar com a água, com a sua água, vai completando, mas o importante é ser individual, porque cada um tem uma certa dificuldade em alguma uma coisa, né? Uma dor, estafa, precisando de calmante para dormir melhor. Então, isso é importante. Eu coloco até meu nome e a necessidade que eu tenho, estou passando no momento. Eu coloco na garrafa. É importante deixar bem gravadinho o que eu estou precisando, né? Vamos falar sobre a escala de trabalho, então? A condução sou eu que estou fazendo, né? Já disse, meu nome é Rose, para quem não me conhece. A harmonização da sala Mariana Serpa, nossa amiga, companheira. A leitura do Evangelho, o maior mandamento, item 3 do capítulo 11, será nosso colega Edmilson, que fará. O Juliano faz a prece inicial, né? A palestra com nosso querido amigo Edmur, nosso companheiro de trabalho, trabalhador da casa, grande trabalhador da casa, o Edmur. Aí vem uma musiquinha a mais para trazer um pouquinho mais de harmonização com a Mariane, uma musiquinha, e aí passaremos para o passe virtual e a fluidificação das águas e o encerramento com a nossa companheira Alba. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O parágrafo 3º. Compara-se o reino dos céus a um rei que quis acertar contas com seus servidores. E, começando o acerto, apresentou-se a ele um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tivesse condições de lhe pagar a dívida, determinou seu senhor que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o mais que ele tinha fossem vendidos, com o que seria quitada a sua dívida. Porém, o servo, lançando-se a seus pés, suplicou ao Senhor que tivesse paciência com ele, pois que lhe pagaria toda a sua dívida. Então, o senhor desse servidor, compadecido, liberou-o, perdoando-lhe a dívida. Mas esse servidor, logo em seguida, encontrou-se com um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, em que deu uma gravata quase sufocando, e dizendo-lhe, restitui-me o que me deves. E seu companheiro lançou-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo,
tende um pouco de paciência comigo, eu vos pagarei. Mas ele não quis escutá-lo. Antes, indo-se, lançou no cárcere, em que ficaria até que saldasse a dívida. Observando o que se passava, seus companheiros entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor o chamou e disse-lhe: servidor mau, eu vos perdoei toda a sua dívida, porque me suplicaste perdão. Não devias vós também compadecer-vos do vosso companheiro, como se ele tivesse piedade de vós? E o senhor, indignado, entregou-o nas mãos dos verdugos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai Celestial fará também convosco, se de coração não perdoardes ao vosso irmão as faltas que ele vos tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35, e que assim seja, irmãos. Então, convido todos a fechar os olhos e vamos pedir a Jesus que as bênçãos dele possam estar conosco nesta noite, fortalecendo as nossas melhores intenções, que possamos consolar o nosso irmão e ajudar todos aqueles que precisam, e sermos também luz na vida deles, trazendo a paz por onde formos, e que nosso palestrante seja intuído, que o nosso Mestre Jesus possa estar com todos os nossos amigos espirituais nos ajudando. Coloque também, amigo Jesus, nestas águas, o remédio que todos nós precisamos. E agradecido, Senhor, fique conosco hoje e sempre e amanhã também. E assim seja. É um prazer a gente poder estar aqui, né, mais uma vez, falando um pouquinho do Evangelho de Jesus e falando um pouco dessa história assim, curtinha, né, e a gente, parece que a gente vê um filme na nossa frente quando a gente ouve essa história, né, um rei tão bondoso, né, o cara devia uma fortuna para ele, só porque ele pediu, ele liberou ele da dívida, né? Esse rei é muito bondoso mesmo. E, ao mesmo tempo, um servo tão maldoso, né? O outro devia 10 vezes menos para ele, e ele já pôs ele na cadeia, já queria vender, né? Essa prática de se vender, né, as pessoas, os servos, né, era muito comum nessa época, né? Os seres humanos eram negociados como se fossem animais, eram escravos. Então, isso era muito comum na época, né? Mas o fundo dessa história, dessa parábola, ela está num ponto muito maior do que isso, né? E é a base da doutrina do Mestre. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Perdoando as ofensas, né? Fazendo com que aquele outro que precisa do nosso perdão seja perdoado profundamente, é a base da doutrina do Cristo. Então, é algo que ele traz para a gente, porque ele coloca isso como se fosse a sua bandeira principal para nós, né? E essa parábola, meus irmãos, ela se refere a alguém, né, que teve uma dívida vultosa perdoada. Mas essa pessoa não soube perdoar aquele que devia pouca coisa. Quando a gente olha isso, será que a gente se identifica um pouco com o rei bondoso, né? Ou a gente se identifica mais com aquele servo, né, maldoso, vamos dizer assim? Não é algo para a gente pensar? Então, é algo que a gente precisa avaliar também no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso na nossa mente, no nosso pensamento, condenando,
né? Emitindo pensamentos ruins a determinadas pessoas que cometem um erro que muitas das vezes, se fosse conosco, a gente perdoaria facilmente. Principalmente quando se fala de família, né? Quando se fala da família da gente. Nossos filhos, né? Se é o filho de outra pessoa, a gente acha aquilo um absurdo. Mas quando é o nosso filho, a gente já tem um outro pensamento. Não é isso? Então, todos nós estamos sobrecarregados de imensos débitos com a providência divina. Se nós estamos aqui hoje, num planeta de provas, expiações, né, cumprindo o nosso ciclo de encarnação e desencarnação constante, quer dizer que a gente já tem muita dívida e que nós vamos pagar ela, de uma maneira ou de outra. Entender que todos aqueles que nos cercam também têm dívidas, têm dificuldades, é algo fundamental para a gente viver feliz. Então, é algo também para a gente desenvolver dentro de nós, essa capacidade de perdoar do fundo do coração a menor falta que alguém cometer contra nós. Porque nós queremos que Deus nos perdoe, não é? Nós queremos que Deus tolere aquilo que a gente faz de errado, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mas nós não queremos perdoar, né? E nessa parábola, o mestre ensina para a gente que nós devemos cobrir com o manto do perdão e do amor esses erros que são cometidos contra nós. Porque se nós não fizermos, nós vamos comparecer com todos os nossos erros na presença de Deus. E quando a gente fala na presença de Deus, né, o que a gente está querendo dizer com isso? Alguém que é mais severo do que Deus é a nossa consciência. Deus é só amor, é só perdão. Ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades. Mas a nossa consciência não perdoa, não, pessoal. Nossa consciência é um juiz severo. E parte do princípio que nós todos somos irmãos. E nós não podemos fazer nada de mal ao nosso irmão. Então, mesmo que a gente faça escondidinho, aquele juiz violento que a nossa consciência nos cobra. Credor diz respeito ao perdão de Deus. Mostra para a gente que todos os homens são devedores, ainda que possa parecer que uns devam mais que os outros. Pode parecer isso. Mas, assim, se nós formos analisar com raríssimas exceções, pessoal, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Pouca diferença, muito pouca diferença. Raros são os santos. Raros são os santos. Ah, tem criminosos dentro da gente? Sim, sem dúvida. Mas não são a maioria. São a minoria. A maioria são pessoas como nós mesmos. O nosso inimigo, aquele que torce para o outro time de futebol, aquele que é de outro partido político, né? Aquele que pensa de maneira diferente de nós, está no mesmo patamar nosso. Não tem diferença. Então, é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Credor é uma lição para os que se consideram justos aos seus próprios olhos. Nós achamos que nós somos justos, muitas vezes, né? Quando aquele devedor pede perdão para o rei, né? Implora, ajoelha, chora. O que ele estava pensando lá naquela hora? Ele pensou o seguinte: meu rei, me perdoa porque eu sou justo e eu vou te pagar. O que o rei pensou? Não, ele é justo. Ele exerceu de caridade para com ele. Não, ele é justo. Ele vai me pagar. Eu vou perdoar a dívida dele.
Mas ele demonstra também que muito mais corresponde ao perdão de Deus quem se sente mais perdoado. Esse perdão, na realidade, ele é de dentro para fora. É algo que nós temos que trabalhar dentro de nós. É difícil? Dificílimo, né, gente? É dificílimo a gente trabalhar esse perdão. Porque muitas das vezes nós não nos perdoamos. A nossa consciência nos cobra. A nossa consciência nos aperta, nos arrocha. E aí aquilo vai nos adoecendo, pessoal. Esse perdão, ele diz respeito ao nosso próximo. Ele mostra que as nossas dívidas para com Deus são impagáveis, mas ele nos perdoa. Ele nos perdoa todos os dias. Deus age para conosco como um pai que vê aquela criança que está começando a andar e que vai enfiar o dedo na tomada. Aí o pai vai lá, não, meu filho não faz isso não. Ele corrige aquela criança. Põe a tampinha para ele não enfiar o dedo, né? É aquela criança que está com dor de dente, mais crescidinha, um pouquinho mais crescidinha, né? Está com dor de dente porque chupou muita bala, comeu muito doce. E aí o pai leva essa criança, segura ela na cadeira do dentista, não, você vai ter que tratar. Mesmo ela chorando, ele cuida, o pai cuida. Mas ele não vê aquela criança como maldade. Ele entende que aquela criança não faz aquilo por maldade, porque ela é criança. Ela ainda está em desenvolvimento. Então, é algo que ele já compreende. E nós também precisamos compreender isso. Nós precisamos sair dessa infância que nós nos encontramos e passar, pelo menos, para uma adolescência. Porque muitas das vezes, quando alguém faz alguma coisa, às vezes boba contra nós, nós agimos igualzinho uma criança birrenta. Da mesma maneira. Aquelas crianças birrentas. Ah, eu vou te jogar isso, eu vou te bater. Desse jeito. É como nós agimos. Se tivesse um filme, uma câmera, filmando a gente em determinadas situações e depois mostrasse para a gente ia morrer de vergonha. Da nossa fisionomia, da maneira que a gente falou. E muitas das vezes isso acontece com a gente, sabe? Na nossa consciência, no nosso sono, nos nossos sonhos. A gente acorda assim, baleado no outro dia. Por quê? Porque nós tivemos, às vezes, uma reunião com o nosso mentor e ele chamou a gente assim na chincha, né, no cantinho, e falou, amigo, vem cá, deixa eu te contar uma coisa aqui. Isso aqui que você fez hoje não é coisa para você mais, meu amigo. Você já passou dessa fase. Isso durante a noite, sabe, pessoal? Aquela hora que a gente está lá no plano espiritual, conversando com o nosso mentor. E aí, no outro dia, a gente acorda amarrotado. Amarrotado. Nossa, o corpo doendo. Pensamento, aquela dor na consciência, sabe? Muitas das vezes é isso. É o nosso mentor que chega para a gente. Essa parábola nos ensina que da mesma forma que nós queremos o perdão, nós temos que perdoar nosso devedor. E nos apresenta quadro daqueles que não perdoam sinceramente o seu próximo. Ele apresentou o que aconteceu com aquele que não perdoou. Os coleguinhas dele deduraram ele lá. Falou, ó, você acredita? Rei, você acredita? Aquele cara que você perdoou fez exatamente o que ele falou que não ia fazer. Então, Jesus mostra para a gente nessa parábola, de uma maneira com cores berrantes, né? Mostra um quadro, vamos dizer assim, escandaloso, para que a gente possa se condoer com isso. E aplicar isso na nossa vida, às vezes não dessa maneira, mas de uma maneira mais intrínseca, mais
interna dentro de nós. A partir do momento que ele mostra esse retrato, ele está mostrando o retrato da sociedade. E muitas das vezes é isso. E aí vem para nós uma pergunta que perdoar é esquecer? Muitas das vezes a gente observa que a ideia do perdão não é esquecer. Nós não devemos esquecer aquilo que outra pessoa nos fez. A recordação daquilo, daquela situação, é para nós algo importante. Algo que faz parte da nossa educação, da nossa formação. Aquelas dificuldades que outra pessoa fez com que a gente passasse, é algo muito importante. O perdão não é nenhum tratamento de choque que instantaneamente apaga da memória o passado nosso. Tem jeito de a gente fazer isso. Aquele passado, ele vai estar dentro da nossa mente. E ele tem um objetivo fundamental: formar o nosso caráter. Nos ensinar a tratar com as outras pessoas da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Então, essa situação, ela se compara como se fosse uma cicatriz. Aquele mal que nós sofremos, que outra pessoa fez com que nós sofrêssemos, é equiparada a uma cicatriz que nós temos. Aquela cicatriz, ela não vai sair dali, né? Ela não vai sair dali. Não, mas dá para fazer uma cirurgia plástica. Tudo bem, mas sempre aquela impressão vai estar ali. E a gente sabe da dor que nós passamos. Nós sabemos o que fez aquela cicatriz e qual a função dela, muitas das vezes. Aquela cicatriz nos ensinou, muitas das vezes, a andar de uma maneira correta, né? A ter mais cuidado a atravessar a rua, né? A usar um sapato mais confortável, não querer, às vezes, usar um sapato, né? Então, muitas das vezes, essa cicatriz que a gente tem ensina a gente, às vezes, a manusear uma ferramenta adequadamente. Ela é fundamental para a gente. Nós não podemos esquecer, não. O perdão, ele é muito maior que isso. E o perdão, ele tem alguns pontos práticos também, interessantes, né? Eu peguei alguns pontos aqui, só para a gente contextualizar. Teve um estudo que foi feito em 2011, e mostrou que pessoas que praticam o perdão condicional, né? Eu só perdoo se fulano vier pedir perdão, assim, né? Ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpa, ou que prometa não repetir a ofensa. Então, eu perdoo. Essas pessoas, elas têm propensão a morrer mais cedo que os que perdoam incondicionalmente. Isso foi um trabalho que foi feito em 2011. Então, esse trabalho mostra para a gente a importância prática do perdão. Perdoar te deixa menos nervoso. Então, estar cronicamente nervoso causa efeito na pressão arterial, no batimento cardíaco, enquanto perdoar favorece a parte da redução do estresse, né? Então, esse ato de perdoar, ele é fundamental, melhora o nosso sono. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga. Reduz sentimentos patológicos que a gente tem, como a tensão, raiva, depressão. Geralmente, a depressão está muito vinculada à falta de perdão, né? Fazer as pazes com quem a gente brigou ajuda a perdoar nós mesmos. A gente passa a ter o auto-perdão desenvolvido em nós.
Então, quem pede perdão por um agravo tem maiores chances de perdoar a si mesmo. Olha como é que é um ciclo virtuoso. Quem perdoa, melhora a sua saúde. Ao contrário, um círculo vicioso. Quem não perdoa, piora a sua saúde. Matemático. É matemático, pessoal. Nosso coração agradece quando a gente perdoa. Um outro estudo, também em 2011, né, mostra que quando uma pessoa perdoa a outra, ambas apresentam redução na pressão arterial. Eu perdoo a Rose, por exemplo. Não beneficia só eu, não, Rose. Beneficia você também. Olha que coisa louca. Isso foi um trabalho realizado em 2011. De acordo com esses autores que fizeram essa pesquisa, né, foi a primeira a provar que os culpados também são agraciados com um funcionamento fisiológico positivo. A pessoa fez a coisa errada, certo? E o outro perdoou. Não é só o outro que vai ser beneficiado, aquele que também fez a coisa errada também vai ser beneficiado. Não é um círculo virtuoso? Traz benefício ao sistema imunológico, olha que doido, né? Essa Sociedade de Medicina Americana descobriu que portadores do vírus HIV, que perdoavam de verdade alguém que os havia magoado, apresentavam um maior nível de células CD4, consideradas positivas para o sistema imunológico. Isso é o quê? É a nossa essência respondendo à lei divina. A lei única. Perdoar aquele que nos ofende. Amar o vosso próximo. Amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, não é doutrinário, pessoal. O perdão não é religioso, não é a questão, mas é porque o Cristo falou. Não, é fisiológico. É material. É material o perdão. Mas é fácil? A gente sabe que não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Mas é algo para a gente exercitar. E muitas das vezes a gente quer que isso aconteça num estalar de dedo, num piscar de olhos. Não vai acontecer assim, gente. Nós não conseguimos, como diz aquele velho ditado, dormir Francisco e acordar São Francisco. Esse é velho, hein? Nossa Senhora. Mas nós não conseguimos. Nós vamos dando um passo de cada vez, né? Vamos dando um passo de cada vez. Jesus finaliza para a gente afirmando: assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos e suas ofensas. Olha como que ele é incisivo. O Pai é a nossa consciência. A vontade de Deus é que nós comecemos a exercitar na prática do perdão, da indulgência, para que nós possamos estimular a conquista dessas virtudes em nós. Nós precisamos estimular isso em nós, paulatinamente, em coisas pequenas, né? Começando com coisas pequenas, com aquele desafeto no nosso trabalho, com os nossos familiares dentro de casa, com aquelas pequenas coisas, relevar. Então, o ponto maior, meus irmãos, é isso. E para a gente concluir, né, já estamos no nosso horário, geralmente nós queremos que Deus perdoe as nossas dívidas e ofensas, e em retribuição prometemos, mas não cumprimos. Conceder o perdão àqueles que nos devem, muito pouco. E aí, na maioria das vezes, nós agimos como esse credor, como aquele credor incompassível, aquele credor intransigente.
sempre que a gente suplica perdão de Deus, ele nos atende. Ele nos atende. E nós temos que ter em mente que é fundamental que a gente faça isso também. Para que a gente esteja em comunhão com Ele. Na nossa vida, na nossa saúde, sabe? É fundamental para a gente zelar da nossa saúde esse pensamento que o outro tem as dificuldades que a gente tem, às vezes até maiores que as nossas, né? Muitas vezes a gente não vê o que o outro está passando. O espinho que está gravado no pé dele e que está fazendo ele ficar nervoso, né? Que está fazendo ele agredir, às vezes é um espinho dolorido, que a gente não tem ideia. Aquele espinho está doendo, por isso que ele está agredindo. Por isso que ele está louco ali, falando, gritando, praguejando, sabe? Então, muitas das vezes é isso, meus irmãos. É uma pequena reflexão dessa parábola, mas que traz para a gente algo prático. E aí, eu volto a palavra aí para a Rose, agradeço esses momentos aí, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tudo de bom para vocês. Nós é que agradecemos, Edmur. Ótimas palavras para a gente estar refletindo durante a semana. Muito bom, obrigado. Vou pedir para a Mariane fazer uma musiquinha para continuar a harmonização. E logo após a música da Mariana, a Alba fazer o passe virtual, fluidificação das águas e encerramento. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, porque nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Depois dessa bela canção, depois de tudo que já ouvimos aqui, eu convido a todos que possamos sentar confortavelmente, que possamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar Jesus na nossa frente agora, na frente de cada um de nós, feliz porque estamos aqui, ouvindo os teus ensinamentos. Nesse instante, Ele, com sua misericórdia infinita, estende suas mãos sobre nós. E de suas mãos saem raios luminosos que vão penetrando o nosso corpo, desde o coronário, descendo por todo o nosso corpo, físico, espiritual, fazendo uma limpeza, tirando de nós as nossas dores, nossas tristezas, tirando de nós aquilo que está incomodando. E nesse instante, nós vamos sentindo também que essas mesmas luzes vão penetrando o nosso corpo e vai trazendo para nós tudo aquilo que necessitamos para nos sentirmos bem, para nos trazendo a coragem, o bom ânimo, a alegria, a paz, e vai nos deixando
mais leves, mais preparados para seguir adiante. E vamos pedir a Jesus, por acréscimo de misericórdia, que Ele possa, da sua infinita bondade, extrair da natureza os fluidos necessários para transformar a nossa água em remédio. O remédio que cada um de nós precisa. O Senhor, Mestre amado, sabe que cada um de nós necessita nesse instante. E que essa água que está sobre a mesa, neste momento, ao nosso lado, seja fluidificada, transformada em remédio. Senhor Jesus, Mestre querido, somos muito gratos, Senhor, por tudo, por esse momento que tivemos aqui, pela tua misericórdia para conosco. Por tudo isso, nós somos gratos. E agora, Senhor, nós vamos nos preparando para o encerramento das atividades, na certeza que o Senhor está conosco, nos amparando, nos fortalecendo dia a dia. Que tudo que foi falado nessa palestra tão edificante possa ficar nos nossos corações como aprendizado, para que possamos, no nosso dia a dia, perdoar mais, servir mais e amar mais. Obrigada por tudo sempre e ser conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja.